Olá, bem-vindo à Escola de Teologia Viva e a gente está nesse módulo, nesse curso, falando sobre o pecado, falando sobre a origem do pecado, falando sobre as consequências do pecado, e é isso que eu quero ver com você hoje. Vamos falar sobre as consequências do pecado, tanto do pecado original quanto quando nós, como crentes, pecamos, porque todo pecado tem a sua consequência. E nós não podemos tratar o assunto do pecado como se o pecado fosse qualquer coisa, como se o pecado fosse um mero erro. Não, nós temos que entender o que é o pecado. E o pecado é a total independência de Deus. O pecado é quando nós não andamos no padrão moral de Deus, esse padrão que Ele deixa para nós, pelas Escrituras e pelo Seu Espírito. E eu quero que você abra aí comigo, então, em Romanos capítulo 5, foi o que a gente começou vendo na aula passada. Romanos capítulo 5, no verso 12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Qual é a consequência do pecado? A morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Eu gosto dessa frase de Thomas Merton. Ele diz o seguinte: o pecado é a recusa da vida espiritual. É a recusa de ser o que fomos criados para ser. E a gente viu na aula passada que o pecado original de Adão, e Eva, foi a independência de Deus. Foi pegar aqueles argumentos de Satanás e querer ser a autoridade suprema acima daquilo o que Deus diz. E quando o homem ele peca, então ele morre espiritualmente. Você lembra que Deus virou para Adão e falou: olha, se vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. O que Deus está falando? Da morte espiritual. E é claro, da morte de todo ser vivo que passou a reinar através do pecado no corpo do homem. Porque ele teve consequências espirituais, ele teve consequências psicológicas, ou seja, na sua alma, e ele teve consequências também no seu corpo. Ou seja, toda doença, todo mal entrou na humanidade por causa do pecado. Morte e pecado andam juntos. Por isso que Deus diz: certamente morrerás. É por isso que Deus diz que o salário do pecado é a morte. E isso passa para toda a humanidade. Porque quando eu e você nascemos, nós nascemos com uma natureza adâmica. Adão e Eva estavam no processo, por causa do pecado, por causa da barreira do pecado, de alienação à vida de Deus. Eles já não tinham mais vida no seu espírito. Eles já não tinham mais aquele relacionamento com Deus, cuja vida que estava dentro dele os impelia a procurar por Deus. E você lembra que quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz, quando ele ouve a voz de Deus, quando ele ouve a movimentação de Deus, é se afastar de Deus. É procurar um lugar para se esconder, porque é isso que o pecado faz comigo e contigo. O pecado, ele tenta nos afastar de Deus, seja com culpa, com condenação. O pecado sempre vai tentar nos afastar de Deus. E isso, gente, tem que ser tratado de uma maneira séria. Sabe por que que muitas vezes dentro das igrejas existe tanto tipo de pecado? É porque a gente não tem tratado o pecado de uma maneira séria. A gente talvez não esteja pregando tanto sobre esse assunto para alertar os nossos irmãos. Não para condenar os irmãos, mas para alertá-los, para que de alguma maneira o Espírito Santo tenha um fundamento para trabalhar no coração dessa pessoa e dizer: o que você está fazendo é pecado, você está violando a lei moral de Deus, mas eu quero te ajudar a você sair desse problema, a você sair dessa enganação, a você sair dessas trevas, para que você possa viver em luz. Ou seja, eu e você precisamos falar sobre isso, nós não podemos ter medo. Por isso, a martiologia, a doutrina do pecado, é uma parte integrante da teologia sistemática. Nós precisamos tratar sobre esse assunto. Então, espiritualmente, todo ser humano nasce morto. Espiritualmente, todo ser humano nasce morto, nasce afastado de Deus. Olha só, Gênesis capítulo 3, no verso 8, diz: ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ou seja, todo ser humano nasce como pecador antes de cometer qualquer pecado.
Porque é uma questão de natureza. Isso a gente tem que deixar bem claro ao longo do nosso curso, essa questão das ações e da natureza. Todo ser humano nasce como pecador antes de ter cometido qualquer pecado, porque ele nasce com uma natureza pecaminosa. Ou seja, é uma questão espiritual. O pecado, antes de tudo, é uma questão espiritual. Olha só Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso 6. Abra aí comigo. Efésios capítulo 2, no verso 1 até o verso 6. Diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Ou seja, nasceram mortos. E porque estavam mortos, Deus pôde dar vida para eles. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, ele está falando, vocês receberam vida, não atua mais em vocês. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, Ele reafirma, nas nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você está vendo que existia uma condição passada e existe agora uma nova posição, como diz lá 2 Coríntios 5,17, aquele que aceita Jesus, aquele que abre o seu coração, é nova criatura. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na aula que vem. É nova criatura, o passado já passou, você se tornou uma nova criatura, e como uma nova criatura baseada na justiça que Deus tem para mim e para você. Mas ele fala da condição passada, e a condição passada era filho da ira, por natureza. Andava em iniquidade, andava em pecado, andava em transgressão. Olha só o que diz Colossenses, também no capítulo 2. Fala comigo, Colossenses, capítulo 2, do verso 13 até o verso 14. Diz assim: E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, fazendo o quê? Cravando na cruz. Você está vendo que Paulo, ele lida com esses versículos e ele fala de uma vida passada e de uma vida agora vivida em Cristo. E nós precisamos identificar isso na nossa vida. Por quê, gente? Porque o pecado tem os seus efeitos. Olha só, às vezes o pecado parece derrubar crentes fortes da noite para o dia. Ou seja, ninguém está imune ao pecado. Ninguém está imune. Se você se abrir ao pecado, ninguém está imune. Você não é super-homem, eu não sou super-homem. A gente não pode confiar na nossa carne. A carne é toda vontade, todo desejo que não é transformado pelo Espírito Santo, que não está em linha com a palavra de Deus. Então, quando você vira a palavra carne, pense em todo desejo, toda vontade da sua alma que não está em linha com a palavra de Deus. Isso o apóstolo Paulo chama de carne. Ou seja, quando nós confiamos na nossa carne, gente, a queda ela é brutal, sabe? Eu e você precisamos constantemente depender do Espírito Santo para não vivermos em pecado, para nós não pecarmos. Vamos continuar lendo. Mas o pecado geralmente causa um declínio gradual no zelo e na santidade, na obediência dos crentes e na comunhão com Deus. Todo declínio vem do pecado. Por quê? O salário do pecado é o quê? É a morte. O declínio espiritual se destaca como evidência do poder contínuo do pecado. A compreensão do poder do pecado nos leva a entender melhor a salvação. Eu gosto do que John MacArthur escreveu. Ele disse que o pecado afeta todas as partes do nosso ser. Não somente o corpo, não somente as emoções, mas igualmente a carne, o espírito, a mente, as emoções, os desejos, os motivos e a vontade juntos.
De uma forma ou de outra, o pecado contamina tudo o que pensamos, desejamos e fazemos. O pecado, gente, tem uma força brutal. E se a gente deixar ele entrar na nossa vida, por isso que o apóstolo João, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Porque se ele vive na prática do pecado, ele, por existência, o que ele está fazendo? Ele está indo deliberadamente, contra aquilo que Deus pede, contra aquilo que Deus nos influencia. Você lembra que lá no Jardim do Éden, Adão e Eva deram ouvido à sugestão do inferno. E muitas vezes nós pecamos porque nós damos ouvido à sugestão do inferno. E eu concordo aqui com John MacArthur, que diz que a gente não pode brincar com o pecado, porque ele afeta tudo, ele afeta todas as áreas da nossa vida. A gente acha que a gente está cometendo só um pecado e que a gente vai deixar esse pecado aqui escondido na nossa vida e que isso não vai ter consequência nenhuma. O pecado afeta tudo o que nós fazemos, pensamos ou desejamos. Então, só algumas definições aqui. A natureza pecaminosa é chamada de depravação. Isso aqui é um termo que você pode ver aí por toda a internet, o pecado sendo chamado de depravação, uma aberração. O homem é completamente destituído da retidão original, ou seja, o homem sem Cristo é completamente destituído daquela moral, daquela excelência moral de Deus. Ele não possui nenhuma afeição santa para Deus. O homem que não conhece Deus, que não nasceu de novo, não possui nenhuma afeição santa para com Deus. O homem que não conhece a Deus, ele tem uma inclinação contínua para o mal. Então, gente, o pecado afeta tudo. O pecado original, passando de Adão para nós, antes de nós conhecermos a Deus, afeta tudo na nossa vida. E eu quero deixar você com isso para que você pare e pense. Nós vamos ver agora, no próximo vídeo, algumas consequências desse pecado, dessa vida de pecado. Lembre-se que se você tem Jesus no seu coração, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua condição muda. A gente vai ver isso no próximo tópico. Mas eu quero falar no próximo vídeo sobre algumas consequências desse pecado na nossa vida. Se nós deixarmos o pecado entrar, ou se as pessoas ainda não aceitaram a Jesus, vivem como pecadores, essa é a consequência do pecado na vida deles. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.